Olá pessoal, mais um vídeo aqui desse canal e dessa vez mais um vídeo da série Opinião Sincera. E dessa vez nós estamos aqui com o pré-amplificador da marca Cygnus, marca clássica nacional dos anos 80. Aqui a gente tem o CP1800X e 1800. Então nesse vídeo você vai conhecer a minha opinião sincera sobre esse pré-amplificador clássico do top de linha da marca Cygnus, oferecido pela Cygnus lá no início dos anos 80 até praticamente o final dos anos 80. Então é isso aí, talvez aqui nesse vídeo a gente comece falando com ele bem iluminado e tudo mais e acabe meio escuro, tá? Porque tá anoitecendo, a carga de um vídeo por dia nesse canal não é fácil de manter. Para quem não conhece esse canal, está entrando nesse vídeo por algum motivo, entrou aqui nesse vídeo por algum motivo e não conhece esse canal, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamento, demonstração, comparativo, lives com bate-papo, compra de equipamento, mostro detalhes dos equipamentos, venda de equipamento e também eu conheço os equipamentos. Inclusive eu já fiz um conheça o CP1800, eu acredito que já fiz, são tantos vídeos que eu já não lembro, mas eu fiz sim, vou deixar aqui na descrição. Então se você não conhece esse equipamento aqui, dá uma olhadinha lá antes, porque aqui eu vou dar a minha opinião sincera sobre ele, ok? Então vamos lá. Bom, como eu disse, CP1800, o pré-amplificador da linha Cygnus, uma das linhas com a maior quantidade de equipamentos, né? Você tem vários equipamentos, é uma linha bem completa, tanto é que hoje em dia é muito difícil você completar uma linha completa, né? Principalmente com algumas peças que hoje em dia são muito difíceis de encontrar. Então, mas esse aqui é o pré-amplificador da linha 1800, ok? Aqui a gente percebe que eu tenho dois equipamentos, tem um da linha, esse aqui é o CP1800 prata, escovado, tá? Então o prata, o escovado, só era oferecido da linha 1800 CP1800, ok? Se você vê algum CP1800X prata, não esqueça, não existe isso. Já o preto, que é a característica do 1800X, que é esse que a gente tem o preto no CD1800X e também tem o CP1800X e também o CP1800 normal. A característica bem legal, bem bacana, já tive um 1800 com a serigrafia amarela, em vez de estar com serigrafia um dourado, um prata, tá? Então ele tem uma serigrafia amarela que, na minha opinião, é muito mais bonito, mas infelizmente eu me desfiz desse equipamento que eu tinha aí, que era bem legal. E aqui tem mais uma outra característica, é que esses equipamentos foram fabricados, né, tanto para o padrão rack, que é o que ele já vem com a alça para você colocar diretamente a um rack, ou com o padrão normal, que é para você acompanhar, digamos aqui, um CD5500. Esse aqui tá com alça, mas normalmente eles vinham sem alça. Então você acompanhava um CD5500 com pré, normalmente sem a alça. Esse aqui, no caso, é uma terceira opção que vinha, que era o que? Você tem um equipamento normal, você pode usar ele sem as alças, e aqui a gente tem a opção original de alça para você utilizar, tá? Mas isso eu acho que eu já falei lá no vídeo de demonstração dele, ok? Talvez lá não tenha mostrado o que eu já adquiri dele, que é um manual, alguma coisa assim, algum catálogo. Eu acho que eu mostrei todos os catálogos, dá uma olhadinha lá, ok? Então vamos lá, qual é a opinião sincera desse equipamento? Mais um detalhe, a gente tem que lembrar dos concorrentes dele. Não são concorrentes diretos de época, ok? Porque o concorrente direto de época para esse equipamento aqui é o P2 da linha Exotec. Já fiz também um vídeo comparando o P2 com o CP1800X, vou deixar na descrição. Então o P2 era o concorrente direto para ele. Muita gente vai falar assim, ah, mas e o CM5000 e o PM5000? Não, PM5000 e CM5000 já não eram mais vendidos. Talvez assim, algum resto possa ter sobrado de um CP1800 prata junto com um P1 ou com um CM5000, mas é muito difícil. Esse equipamento, o concorrente direto dele mesmo era o P2. Então uma das características que eu vou falar aqui, que é eu normalmente falo os pontos negativos e os pontos positivos. Um dos pontos negativos, né, se você for ver bem, é o visual. Tá? Então o visual desse tipo de equipamento, para quem gosta de um visual bacana, agressivo, digamos assim, é óbvio que um P1 é muito mais bonito. É óbvio que um CM5000 é muito mais bonito, ok? Mas se você pensar que esse aqui é um concorrente para o P2, que é um equipamento bem simples, né? Agora a gente já estava naquela onda de quanto mais simples melhor, o pré e tudo mais. Então ele é mais bonito que o concorrente direto dele.
tá? É um equipamento bem mais bonito que o P2, além de você ter várias opções, principalmente de cor, como você está vendo aqui. Mas é óbvio que se eu for comparar hoje com o que a gente tem no mercado, um CM5000, um P1, é muito mais bonito que ele. Mas tá, eu não quero nem saber de bonito, eu quero saber se é bom ou não é. Aí que tá, vamos aos detalhes. Então é isso, tomara que eu me lembre de todos os pontos positivos, mas vamos lá. Qual é o primeiro ponto positivo desse pré-amplificador, tá? Qual é, na minha opinião? É uma entrada específica para o equalizador. Então ele tem uma entrada específica. Aqui você tem o EPL, EPL. Você não precisa utilizar nem o monitor 1, nem o monitor 2 para utilizar um equalizador. Então você pode utilizar diretamente uma conexão específica para você utilizar o equalizador. E qual é a vantagem? A vantagem é que você não precisa ficar ligado aos monitores, né? Então digamos assim, eu quero fazer uma gravação de um para o outro. Esse aqui está com equalizador, você não está, então tem que mudar a chave REC, não tenho? Não. Aqui você só liga o equalizador e tudo, acionou essa chave, tudo vai passar pelo equalizador. Isso é bem interessante nele. Outro ponto positivo é que, se você comparar justamente com o P2, só que você tem que entender que nessa época as pessoas já estavam, quanto mais simples o pré, melhor, tá? Mas aqui você tem um controle de tonalidade triplo, digamos assim. Graves, médios e agudos, coisa que o P2 não tem, ele só tem graves e agudos, né? Então você tem um controle de tonalidade triplo. Essa também é uma outra característica bem legal, bem bacana desse equipamento aqui. Outro ponto positivo, principalmente com relação a P1 e CM5000, ele tem uma sensibilidade de cápsula. Lembrando que da metade dos anos 80 para frente existia outras cápsulas, outras opções que você poderia utilizar. O P2 também tem essa opção de você mudar aqui. Na verdade ele diz lá, ele tem só uma chave dizendo para um tipo de cápsula e outro tipo de cápsula. Mas aqui no CP1800X você tem uma possibilidade de sensibilidade de cápsula. Então você tem uma cápsula com uma sensibilidade maior, menor, você pode alterar isso aqui. Inclusive, fiz um vídeo uma vez, alguém me perguntou assim, isso aí tá funcionando, a sensibilidade do teu CP 1800? Até inclusive acho que é justamente esse que eu não gostaria de ter vendido, que é esse com serigrafia amarela. E eu fiz um vídeo testando isso aqui. Então se você não sabe como funciona, eu vou deixar esse vídeo aqui, assista lá como que funciona a sensibilidade de cápsula. Então sim, é um ponto positivo a sensibilidade de cápsula. Outro ponto positivo com relação a justamente os antecessores, digamos, os concorrentes antecessores, né? Estou falando dos mais comuns, né? Alguém vai falar assim, mas e os Nashville e os Micrologic? O Micrologic, falando isso, é uma peça totalmente rara. Então, se a gente for comparar com os que mais venderam, ele tem uma outra função aqui que é muito interessante, que é a seguinte. Lembrando, esse equipamento que já foi oferecido da metade para frente dos anos 80, e aí ele tem, além do auxiliar, que é uma coisa que o P1 e o CM5000 tem, apesar do P1 ter dois auxiliares, se eu não me engano, o P1 né, tem um mixer e tal, mas não vou comparar com ele. Mas aqui você tem, além do auxiliar, você tem a conexão CD. Isso é uma conexão específica para o CD Player, porque ele já foi feito, né, para você introduzir o CD Player. Inclusive a peça mais rara, como estou dizendo aqui para vocês, é o CD Player top de linha, é a peça mais rara e hoje em dia é absurdamente cara, né? Então, ele é um equipamento que foi já feito pensando no CD Player. Então você tem o auxiliar, né, que a maioria dos equipamentos tem, e já está pensando no CD Player. Então aqui você tem uma conexão CD, é um ponto positivo também. Um ponto positivo e também um ponto negativo, apesar que a maioria dos press tem, que é justamente essa seleção que você atua tanto no tape 1 como no tape 2 e seleciona o REC, né? Então digamos assim, eu posso estar gravando alguma coisa com o equipamento ligado e escutando outra coisa. Mas hoje em dia, eu não sei se tem alguém que possa usar isso. É um ponto positivo e também pode ser um ponto negativo, tá? Não. O ponto negativo seria se ele não tivesse a entrada EPL. Aí talvez isso aqui seria uma complicação para você ligar um equalizador. Mas como ele tem o EPL, então eu vou constatar como ponto positivo ele ter chaves separadas tanto para REC como para o tape 1 e para o tape 2. Ponto positivo é justamente o que eu acabei de falar um pouco antes. É as opções.
Então, a pessoa que lá na metade dos anos 80 queria um equipamento prata escovado, que era uma tendência do final dos anos 70, e a Gradiente aboliu, digamos assim, né? Se você for pensar Exotec, putz, né? Imagina uma Exotec prata. Tem gente que faz aí, mas não existiu, né? Então você tinha essas opções. Então, como eu disse, tem a opção prata, que é mais antiga, mas tem, e você tem a linha o 1800X, que é só preto, mas ainda você conseguia ter a opção prata. Já um P2 não existe, isso não existe prata. Se você vê algum prata por aí, foi restaurado, quer dizer, restaurado não, para quem conhece esse canal, foi reformado prata, ok? Então não existe prata. E aqui você tem uma opção, quer prata, quer preto, você escolhe aí e você pode comprar o que você quiser, a cor que você quiser. E outro ponto positivo, na minha opinião, mas também é um ponto negativo, ele ser compacto, né? Então, para quem queria colocar mais equipamentos, principalmente na linha da Cygnus, que você tem crossover, equalizador, redutor de ruído e mais um monte de coisa que você poderia ter, então já mostrei algum catálogo completo da Cygnus, acho que inclusive no vídeo que eu fiz de demonstração dele. Todos os links na descrição. Então, ele é compacto, então se você quer colocar ele no rack, você pode colocar ele mais um monte de coisa num rack que caberia só um P1 ou um CM5000, né? Então você veja, um CM5000 ocuparia mais espaço do que dois CP1800. Mas por um outro lado também tem aquele lado do ponto negativo, né? Que a gente já pode começar com os pontos negativos. Antes do ponto negativo como disse, um ponto positivo que ele é bonito. Ele é mais bonito, na minha opinião, que um P2, tá? Então esse é o último ponto positivo, além dos LEDs lá dentro, indicativos das funções. Então aqui você tem um acrílico bem bacana, bem bonito, e lá dentro você tem os LEDs indicando a função que você tá, o tape que você tá, o REC que você tá. Então, digamos assim, tô lá fazendo uma gravação e tô escutando alguma coisa, mas eu sei qual é o equipamento que está recebendo a minha gravação, qual é o equipamento que está tocando, para se eu quiser mudar aqui, não acaba mudando a chave errada e estragando uma gravação, ou até mesmo estragando uma festa, alguma coisa que esteja tocando, ok? Então, esse é um ponto positivo dele. Não vou falar sobre aqui você acionar e desacionar o sistema de controle de tonalidade, porque a maioria deles tem, tá? Então, ponto positivo, o último deles, é justamente isso. Ele é mais bonito, mais compacto que os antigos e mais bonito que o P2, na minha opinião. Mas também agora a gente passa para os pontos negativos, tá? Quais são os pontos negativos, na minha opinião? Primeiro, é uma questão de áudio, na minha opinião. Áudio, ok? Vamos lá. Esses atenuadores, tanto grave, médio, agudo, se você falasse assim para mim, nossa, você teria um CP1800 para usar no teu equipamento principal, no teu equipamento top e tudo mais? Olha, eu não teria, tá? Então é um ponto negativo, porque o que eu acho? Que esse daqui, quando você atenua ou você aumenta, ele interfere. Então o grave, você acaba percebendo que ele interfere no médio e ele interfere no agudo. Isso é uma questão de ouvido. Se você pegar um equipamento desse para escutar, você vai perceber. Principalmente se você comparar com outro pré qualquer. Um exemplo, eu tenho aqui embaixo, um pouco mais abaixo, um amplificador 246. Eu vou ser bem sincero, eu prefiro muito mais o pré-amplificador do 246 do que do CP1800. Óbvio, eu tenho um PA1800, tenho toda a linha. Claro que eu vou ter um CP1800. Tanto é que tenho dois, um prata e um preto, né? Mas se você for curtir mesmo, vou ligar numa H2, num PM5000 ou num A1, em qualquer outra potência moderna, eu prefiro o pré do 246, tá? Mas isso é uma questão de gosto, ok? Então, ponto negativo, na minha opinião, né, seria mais ou menos esses atenuadores. Eles são meio estranhos mesmo. Bom, outro ponto negativo, na minha opinião, veja bem, ponto negativo sim se você for comparar com os outros equipamentos. Nem tanto quanto um pré-amplificador, porque atenuador, né, de volume o CM5000 também e o P1, pois agora não me lembro, preciso dar uma conferida lá, mas talvez o PM5000, o P1 também seja atenuador. Mas como eu estava comparando ele a um pré de um amplificador, tá? Então na verdade esse atenuador aqui, eu particularmente não gosto muito, do atenuador. Eu preferia um volume, tá? É diferente. Se você pegar o som, você vai ver que é diferente. Mas a gente tem uma outra questão aqui, tá? Que um volume é interessante quando você utiliza o pré-amplificador diretamente à potência e um CD ou alguma coisa ligado. O volume é interessante. Então se eu pegar aqui o meu 246, ligar minha plaquinha e o H2 tocando, eu prefiro o 246, tá? Mas se eu ligar aqui junto um equalizador, uma câmera de eco,
ou então algum outro equipamento junto, principalmente na linha 1800 com vários equipamentos, e inclusive o GE 1800 que tem um atenuadorzinho de volume também, na verdade o atenuador é interessante. Por quê? Porque é aquele problema, né? As pessoas hoje em dia não tem muito... Eu fiz um vídeo comparando o volume do equipamento moderno com o volume do equipamento antigo, vou deixar na descrição. Então, as pessoas não têm muito senso de volume. Se você tem um volume aqui igual ao de um 246, que ele é bem sensível, quer dizer o quê? Você usa aqui ele em 3 horas? Não, em 9 horas, tá? Ele já está dando um áudio terrível, né? Então, se você usar aqui então em 11 horas, ele já está dando um áudio terrível, tá? Então, se você utiliza esse equipamento com volume, aí esse volume que está sendo injetado talvez no equalizador ou um monte de outras coisas ligadas, ele pode começar a distorcer alguma coisa ou um volume a mais, né? Como eu sempre digo, você tem que equilibrar os volumes aí, porque não adianta nada você fazer isso daqui e vou deixar outro baixinho, vai estar entrando distorção aqui, tá? Então aqui, se você for pensar, esse atenuador, ele é interessante para a linha, toda a linha, mas se você for usar o pré diretamente a uma potência, eu particularmente não gosto. Tá, e outro ponto negativo, na verdade, mas se inclui muito a aparência, é coisa meio de visual, né? Hoje em dia a gente tem esse negócio de, tem que ter VU, tem que ter LED, mas ele poderia ter um LEDzinho aí, alguma coisa, mas eu respeito, digamos assim, eu vou respeitar a Cygnus por não querer colocar um LED a mais aí, né? Já temos o PA1800 com o LED dele, né? Já tem outros equipamentos que acho que talvez não precisaria mesmo de um LED, e como eu disse, era uma tendência, P2 não tem LED, A1, P1 e CM tem VU e LED, então era uma tendência já não ter LED, mas poderia ter aí para ficar mais bonito, né? E agora não é um ponto negativo, mas é uma coisa que o pessoal confunde. Nessa época, talvez uma ou outra fábrica, marca, Quasar, talvez fizesse menção a subwoofer, né? Então a gente tem que entender que hoje a gente escuta subwoofer, home theater, sei lá como se quer que fale. Quem acompanha esse canal sabe que eu não gosto disso daí, mas o pessoal chama de subwoofer. E aí ela usou um termo aqui, né, que pode enganar as pessoas. Um exemplo, aqui a gente tem o EPL, para entrada do equalizador, mono estéreo, normal, é comum, né? Você tem todos os equipamentos têm mono estéreo. Multi, você também tem, aquele negócio que ele abaixa o sinal. Loudness, também reforço de graves e agudos, mas ela tem uma função aqui, esse equipamento tem uma função que se chama sub. E aí, a pessoa que pega o equipamento desse pensa, pô, vou ligar meu sub aqui, então vou ligar aqui minha H2, isso aqui para tocar sub. Não tem nada a ver. Esse sub aqui seria um filtro subsônico, mas hoje em dia ninguém conhece como um filtro subsônico. Ninguém, se você for pegar os popularzão aí mesmo, ninguém sabe o que é um filtro subsônico. Principalmente para quem utiliza tocadiscos é interessante. Mas hoje as pessoas podem confundir isso aqui com uma conexão de subwoofer. Então às vezes as pessoas perguntam assim, pô, a conexão de subwoofer do CPM não tem conexão subwoofer nenhuma. Tá? Isso aqui é o filtro subsônico. Não tem nada a ver. Então, aqui o ponto negativo, digo assim, eles usaram um termo que talvez um pouco mais para frente foi usado e foi mais divulgado por uma coisa que não é o que tem aqui. Então aqui eu poderia, se eu pegar uma marca Xing Ling, poderia falar que isso aqui seria uma enganação. O cara acha que tem sub, mas não é sub, é uma outra função. Não, aqui foi feito meio que sem querer mesmo. Então aqui poderia estar mesmo, como o pessoal normalmente usava nos outros, seria o filtro, né? Filtro normal, low filter, né? Que seria o filtro de baixa, mas é que eles quiseram usar um nome mais subsônico e acabou confundindo essa tecla aí. Mas coisa que acontece. Outro ponto negativo agora, mas lembrando, comparando com os concorrentes tanto das gerações anteriores como da geração superior. É o acabamento, né? É um equipamento bonito? Putz, é muito bonito e tudo mais, mas ele tem um acabamento inferior, tá? Infelizmente, não sei se todos os que eu peguei, é muito difícil, tá? Você pega P2, apesar que tem que pensar que P2 era vendido mais residencialmente, então ele é um equipamento mais bem cuidado. Mas você pega muito desses equipamentos com oxidação na tampa, com RCA traseiro com oxidado, tudo enferrujado, você pega parafuso enferrujado, não sei como que eles utilizavam. É aquilo também, né? A gente nunca imagina, a fábrica nunca imaginou que isso aqui ia ser cultuado depois de 40 anos, alguém estaria aqui, nossa, isso aqui, pessoa que era para usar e jogar fora. Talvez não, talvez sim, não sei. Mas, infelizmente, ele tem sim esses problemas. Então você encontra muito mais esses equipamentos, inclusive
nas lives que eu faço e analisando os equipamentos. Se você começar a ver minhas lives ou então assistir uma live que eu vou analisar os equipamentos, a gente percebe esses equipamentos aqui. Quando alguém está vendendo uma linha 1800, Cygnus, eu já quero olhar como é que tá a tampa, ver se não está oxidado como tá o meu aqui, se os RCAs traseiros não estão totalmente enferrujados, né? Se os parafusos não estão enferrujados, que isso é comum. É muito mais comum do que em qualquer outro equipamento, tá? Mas isso é mais questão de acabamento. E também, né, a questão do painel. O prata aqui, ele não tem detalhe nenhum. Não tem o que acontecer. Ele está muito bonito, tem marcas de hack, infelizmente. Mas a gente percebe aqui que o nosso preto ele tem um problema, né? Que é justamente essa peça aqui. Ele tem um anodizado diferenciado do painel e tá desbotando. Tá desbotando, tá desbotando. Ah, é a cor dele. Muita gente vem aqui e fala dos Quasar champanhe. Não existe Quasar champanhe, existe Quasar desbotado, tá? Então ele desbota mesmo. Se você tá em dúvida com relação a desbotar ou não, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar, que vai ser o primeiro, tá? O primeiro vídeo que eu vou deixar aqui, o primeiro link, que é de um PA 1800X que eu adquiri. Ele estava, um parênteses aqui agora nesse vídeo, ele estava a vida inteira no mesmo lugar na casa da pessoa, ficou lá 30 anos no mesmo lugar, e ele desbotou de uma maneira muito curiosa. Ele desbotou com sombra das alças. Então você imagina a alça do PA 1800, o sol batendo de lado e ele desbota exatamente, na verdade ele não desbotou, né? Então ele ficou a marca exatamente da sombra da alça no PA 1800. Vou deixar aqui, é muito curioso, assista lá para você ver. Então é um equipamento que, infelizmente, ele tinha um acabamento assim, digamos, inferior, né? Mas Quasar desbota, Gradiente, eu tô com o CD2300, que é da mesma maneira, também desbota. Você pega CD2300, 2000, tá? Vou mostrar aqui, vou mexer, não gosto de mexer na câmera, mas tá ali, ó. CD2300, tá? Então você pega, ó, o Quasar lá atrás, Quasar lá atrás, para quem não conhece esse canal, inscreva-se, ative o sininho que a gente só conversa sobre essa geração de equipamento. Então esse 2300 se encontra muito por aí dourado. Os caras vêm, pô, e o 2300 dourado? Não existe, é desbotado. Então o acabamento poderia ser melhor. Apesar que a maior parte dos equipamentos tem seus problemas, né? A1 tem seus problemas de desbotar, ficar verde ou não. Quem acompanha o canal sabe, os CD1 verde, os Polivox também, os da linha grafite também desbota. Então tem esses problemas, mas Cygnus, principalmente aqui a gente encontra, às vezes, um equipamento bem conservado, com essas características aqui, bem douradinho, bem bacana, o CP 1800X bem... Você vê que a pintura original era mais chamativa, né? Apesar que aqui a gente tem o vermelho que não está tão desbotado, mas era sim mais chamativa, tá? Principalmente a versão amarela. Pô, eu na minha opinião acho muito mais bonito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ficaria com o 1800 normal, com serigrafia amarela e venderia esse CP 1800X, mas é uma questão de gosto. Então basicamente é isso, né? Vamos resumir aqui, então, para não ficar muito longo o vídeo. Resumindo, você recomendaria um pré desse? Sim. Se você não tem pré nenhum, quero comprar uma potência e quero um pré, claro que eu recomendaria esse pré. É um bom pré, regulagem de médio, graves e agudos, volume, conexão para tudo quanto é lado, o EPL, que é uma função muito importante, na minha opinião. Então é um equipamento bem legal. Se você falar assim, não, eu quero completar uma linha, quero fazer uma linha Cygnus, aí ele é peça essencial para tua linha. Mas exemplo, eu queria uma coisa um pouco menor para usar com PM5000. Pega um CP 1800, que o preço é praticamente metade do preço de um CM5000 hoje, você consegue excitar um PM5000 tranquilamente, sem problema nenhum. Então é uma peça bem legal, bem interessante, e vou bater numa tecla, principalmente comparando com o que a gente tem hoje, né? Comparar com o que a gente tem hoje, putz, não tem nem comparação. Você imaginar, né, mais um parênteses aqui nesse vídeo, você imaginar você entrando dentro de uma loja nos anos 80 e podendo optar por um CP 1800, por um PM5000, por um P1, por um, sei lá, um 246, e hoje você entra numa loja de som, praticamente nem existe mais, né? Mas se você entrar em qualquer desses magazines aí, procurar um som, antigamente a gente até ia na parte de som namorar. Hoje eu procuro evitar. Quando começa a ir para a parte de som, eu já evito, passo por outro lado, vou procurar outras coisas, porque dá até um desânimo. Mas é isso aí, CP 1800X, minha opinião sincera, dei aqui os pontos negativos e positivos, e eu recomendo. É um equipamento bem bacana, com preço, ele não pode ser o mesmo preço de um PM5000, de um CM5000, bem conservado, no mesmo estado de conservação, não pode ter o mesmo preço de um
de um P1, também não pode, tem que ser mais barato, tá? Ele pode ser o mesmo preço de um P2? Sim, pode ser. Aí você vai escolher um equipamento mais cheio de botãozinho ou um menos cheio de botãozinho, tá? Mas eu recomendo sim, um equipamento bem legal. Se você tem a oportunidade de comprar um equipamento com preço acessível e em bom estado de conservação, para começar a montar o teu equipamento aí, comprar uma potência, alguma coisa, é bem legal, bem bacana mesmo. Recomendo, é um bom pré-amplificador. E se você concorda ou não concorda, ou discorda, né, de tudo que eu falei aqui, ou se você acha que eu esqueci de algum ponto positivo, esqueci de algum ponto negativo, deixa aí nos comentários, que é muito interessante a gente também ouvir a opinião de quem assiste os vídeos. Isso é muito legal, acaba lembrando de alguma coisa aí que a gente acaba passando por cima. E não esqueça de deixar seu like aí para ajudar no vídeo, tá? Não é fácil fazer vídeo todos os dias e também não é fácil juntar às vezes os equipamentos aqui para poder fazer vídeo. Você pode imaginar que esse CP1800X estava em um lugar, né, com outros equipamentos ligados, tive que desligar tudo, e também esse outro CP1800 estava em outro lugar, também tive que desmontar tudo, então só para me armar aqui o circo do palito já foi algum tempinho gasto. Então, para ajudar aí, não esquece de dar o like e também compartilhar o vídeo aí para seus amigos que gostam desse tipo de equipamento, ou até seus amigos que não gostam, que querem um equipamento moderno, mas aí você mostra para eles que existe vida inteligente e muito mais inteligente do que só nos equipamentos que são vendidos hoje em dia, beleza? Então é isso aí, minha opinião sincera com pontos negativos e positivos sobre o CP1800X. Inscreva-se no canal, ative o sininho, acompanhe os vídeos aí. Se você não conhece, assista os outros vídeos, tem muita coisa e é só sobre essa geração de equipamento. É isso aí, valeu!